Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando aqui nesse boteco do folclore para receber as nossas perguntas folclóricas. Eu sou Anderson Alvaes e estarei aqui com vocês para degustar algumas dúvidas duvidosas que têm rondado aí a internet da galera também que segue o Folclore BR, e estaremos aqui nesse novo programa, é um novo formato, um novo antigo formato, que a gente já tentou fazer isso aqui uma vez lá no Instagram. E agora estamos voltando aqui para uma nova forma, aqui para conversar sobre essas dúvidas que rondam o Folclore BR e rondam aqui nas nossas bolhas também, né? A gente tenta sempre pensar como responder essas questões que rondam a internet acerca dessa temática, folclore e cultura popular. Então, você não estranha que a gente está falando de perguntas folclóricas, porque folclórico aqui pra gente não é algo negativo, não é algo mentiroso. O folclórico ele tá num algo potente, relacionado à sabedoria do povo. Então é para isso que a gente está aqui para falar, entendeu? Então, às vezes você vai olhar e falar, perguntas falsas, perguntas folclóricas. Não! Esse não é o lugar do Folclore BR. E para degustar essas dúvidas duvidosas, está aqui comigo, eu convidei para esse restaurante. Lorena, por favor, se apresente. Meu nome é Lorena, se você não me conhece ainda, eu sou ilustradora e quadrinista, assino meus trabalhos aí pelo pseudônimo Het, H-E-T. Eu sou brasiliense e estou falando de Brasília dessa vez, porque eu estava morando em outra cidade, que estou aqui a trabalhos folclóricos, inclusive. Então, estamos aqui para quê? Para tirar as dúvidas de vocês, porque a gente sabe que muita gente, mesmo acompanhando a gente há um tempo, perde uma coisa, perde outra, não acompanha todas as discussões, acaba não vendo as lives e tá tudo bem. A gente tá aqui justamente para ter essas outras possibilidades para poder trazer respostas para vocês de todas as dúvidas que pairam sempre por aí, né? Que a gente sabe que é complicado. A gente vai responder ou tentar responder. Porque tem coisas também, gente, que às vezes entram num caminho que é meio difícil de gente realmente sanar essa dúvida completamente aqui. Então a gente vai responder ou tentar responder. Então as perguntas que eu selecionei aqui hoje, tirei lá do Instagram. Se você não segue o Folclore BR, por favor, vá lá, procure @FolcloreBR em tudo que é rede social, inclusive. Já segue e vá lá mandar suas dúvidas. Eu vou tentar ver algum canal constante para ficar lá recebendo essas dúvidas. Mas por enquanto, de vez em quando, eu vou postando nos stories, nas redes sociais aí, um momento de perguntas. Uma das coisas que eu quero falar é que a ideia não é revelar quem fez essas perguntas, justamente pelo sentido de que são perguntas que valem para muitas pessoas. Eu acho que vão ter dúvidas aqui que cabem para muita gente também. Então a ideia não é ridicularizar ninguém, não vamos aqui chegar também ficar fazendo chacota. A ideia não é ficar tirando sarro também, é justamente pegar essa dúvida e usar ela como se fosse uma dúvida de muitas pessoas. Como são. Essas dúvidas são dúvidas de muitas pessoas. Então, a ideia aqui não é revelar quem foi que fez essa pergunta, que ficar falando sobre isso. É realmente girar em torno dessa inquietação que tá aí na cabecinha de muita gente e que quer entrar nesse tema aqui de alguma forma. Então a ideia é acolher todo mundo que quer falar de folclore. E aí é o primeiro passo também, né? Não vai ser nada acadêmico, muita coisa. Apesar de que a primeira pergunta que eu vou trazer aqui, ela tem esse acadêmico no meio, mas não é tão pesada assim não, e ela é muito boa pra gente começar essa introdução aqui no nosso papo. É o seguinte, como diferenciar, principalmente academicamente, folclore e cultura popular? E é uma coisa que a gente sempre fala sobre, no marketing, é sempre, nós vamos falar de folclore e cultura popular, cultura popular e folclore. Essas coisas nunca estão sozinhas, principalmente o folclore. Acho que o folclore, ele tem uma coisa com a palavra, que as pessoas têm vergonha de usar a palavra folclore sozinha e usam junto com cultura popular, pra tentar dar uma firmeza, né? Folclore não tá muito bem aí, não anda muito bem das pernas, né, a palavra, então bota cultura popular junto pra dar uma segurada. Dá Então, uma equilibrada, né? vamos lá, vamos entrar nessa aqui, qual é a diferença academicamente de folclore e cultura popular. Eu já começo aqui dizendo, nenhuma.
Como é que diferencia? Não. Academicamente, inclusive, não tem nenhuma mesmo. Porque você vai lá na Carta do Folclore, inclusive, eles falam isso. Ó, folclore e cultura popular estão como similares. Carta do Folclore, gente, joga aí no Google, vai ter um link do governo, inclusive, lá, .gov, com a Carta do Folclore. Tem duas versões, uma é de 55 e a outra é de 95, eu acho. 95, eu acho. E elas definem o que é folclore para vários âmbitos na sociedade, né? Várias aplicações. Então é uma carta que é meio que para tentar organizar esse meio do campo aí. Inclusive, já estamos precisando de uma nova carta do folclore já, né? Já Tá na hora, né? de chegar isso aí. Mas diga aí, Lorena. Assim, não tem muito o que falar além disso, né? A definição na Carta do Folclore, inclusive, não é nem como similares, ele estabelece lá que são sinônimos. Então, para a Comissão Nacional do Folclore, que é essa organização que redigiu essa carta, que definiu o que era folclore para poder ter políticas públicas e tudo isso, cultura popular e folclore são a mesma coisa. Na prática, a gente vai ter sempre uma discussão ou outra, debatendo sobre isso, escolhendo um termo ao invés do outro, por X motivos, mas na prática vocês podem notar que o uso das duas coisas ela é para as mesmas coisas. Então, academicamente, principalmente, né? Porque quando vai na boca do povo vão ter diferenças, né? Mas não vai ter, a princípio não é para ter essa diferença, mesmo se a gente sair dessa questão documental, se você vai ver em outros tipos de abordagem de outros pensadores, seja do século passado, seja mais contemporâneos, quando eles vão falar de cultura popular, ou vão falar de coisas que se encaixam como folclore, eles vão acabar sendo a mesma coisa. Então, não tem, resumindo, como é que diferencia? A gente, pelo menos, a nossa vertente vai ser que não diferencia. E é inclusive importante para você entender, a partir da ideia de cultura popular, que folclore é cultura popular. E não é, mitos e lendas, mitologia brasileira e essas concepções mais restritas, né? É isso, é uma coisa. São dois termos muito abrangentes. Eles vão abraçar um monte de coisas. O que é. Você parar pra pensar, né? O que é a sabedoria do povo e o que é a cultura popular? Se for botar nos termos da própria palavra mesmo, né? Folclore como sabedoria do povo e a cultura popular seria o quê? Então, se você destrinchar a palavra folclore, você cai nesse lugar já de ficar pensando, porra, peraí, tá muito próximo. E de fato tá, gente. Elas só estão juntas, às vezes, por um problema de uso das palavras mesmo. As pessoas se sentem mais confortáveis em dizer folclore e cultura popular. Alguns dizem folclore e não dizem cultura popular, o que é muito difícil. Mas o que é mais comum é as pessoas dizerem cultura popular e não dizerem folclore. Sim. Inclusive. Isso é muito mais comum, que a gente vê muito mais aí na imprensa, inclusive, o uso da palavra folclore, ele tá muito mais para chacota e para coisas infantis do que para realmente uma coisa séria. Então você vai falar de coisa séria da cultura popular. Então, tem essa diferença aí, mas é uma diferença de puro preconceito com a palavra, achismo e tal. Então, tem um peso, né? O peso que as pessoas sentem com essa palavra. Então, é mais nesse sentido. Então, a rigor, academicamente, inclusive, folclore e cultura popular estão no mesmo lugar. Vamos lá para a nossa próxima pergunta, que é também na linha do basicão. O basicão que é ótimo também da gente sempre conversar sobre. Qual é a diferença entre mito e lenda? Ei! Claro, essa pergunta é uma pergunta, assim, das mais... porque ela não é uma pergunta muito feita, porque as pessoas têm um sentimento que elas sabem o que é mito e lenda. Eu sinto que na internet, quando rola essa coisa, lenda é tudo que é fantástico, místico, mitológico, tudo lenda. Aí mito é tipo, mentira, né, gente? Tipo,
Aí é que nem quando o professor acabou de dar a aula e perguntou: alguém tem dúvida? E ninguém me levanta a mão. Isso. Mas não é porque ninguém sabe, não é porque ninguém tem dúvida. Exatamente, exatamente. Mas, assim, uma forma da gente tentar decifrar isso aqui é que a lenda, ela tem um lugar específico. A lenda, ela é de alguma coisa. É tipo assim, a lenda do, sei lá, do negrinho do pastoreio. Ela tem um lugar, ela tem história nesse lugar, ela é contada ali muito tempo, e ela não sai dali. E não sai do tempo dela também, né? Você vai contar é uma história antiga, de um tempo passado, é a lenda desse personagem que esteve ali. O mito, não, o mito se transforma, o mito vai se colando no tempo. Então ele vai se atualizando o tempo todo. Então ele está sempre em constante atualização e ele vai contar de coisas também que às vezes vão simbolizar alguma coisa, vão simbolizar a criação do fogo, vai simbolizar a água, vai simbolizar a chuva. E aí esse mito vai simbolizar elementos da natureza. É a forma de tentar decifrar a nossa realidade. É uma forma de ler a nossa realidade, né? Uma forma da gente estar ali sempre... E isso vai sempre se atualizando também, né? São coisas que vão se colando a outros tempos. E a gente vai tendo outras atualizações disso também. Então a gente tem o Saci como um mito. E é isso, o Saci, gente, ele não é uma lenda. Foi mal aí, a gente podia elencar aqui, né, as lendas e os mitos. Um dia eu vou fazer isso, vou fazer um post sobre isso, lendas e mitos. E a diferença entre eles. Acho que vai ser um negócio legal pra galera olhar e falar, caramba, sempre falei. E é isso, gente, as pessoas vão falar, mas é o que não no marketing não funciona mais. Não tem como você falar, o mito do Saci. Não tem um filme, o mito do Saci. Vai ser a lenda de alguma coisa. Não tem como. Como é que Esse, você vê inclusive, isso? é uma coisa boa, porque aí começa os desdobramentos, porque eu já dei essa explicação antes, e as pessoas, naturalmente, começam a perguntar mais coisas. Então, por exemplo, o Bruno Beni, que acabou de comentar ali um nome de filme, A Lenda do Caboclo d'Água. Via de regra, a gente tem o nome do filme, né? Então aí não é questão de entender ou não. Via de regra, o Caboclo d'Água é um mito. Porque ele vai estar existindo em vários contextos diferentes, ele não é preso a um lugar, mas... E se a pessoa virar e falar, não, mas lá na minha cidade tem a lenda do Caboclo d'Água, que apareceu lá na minha cidade e causou um evento específico numa época específica. E aí? Aí é a lenda do Caboclo d'Água. Também. Aí as coisas existem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E é esse que é o grande problema de tudo. Podia ser só no folclore, mas é em tudo, tudo. Que é a superposição de coisas e de você ter mais de uma coisa ao mesmo tempo acontecendo e as duas serem fatos. Então, a gente estabeleceu aqui, essa é a melhor definição assim, que a gente vai ter para diferenciar as duas coisas, né? A lenda tá fixa um espaço e um tempo, enquanto o mito ele não tá preso, não tem essa fixação, mas a gente vai ter as duas coisas se interrelacionando e interagindo entre si. Uhum. Então não tem como a gente não acabar nesse tipo de situação. É complicado mesmo, galera. É bem normal ter dúvidas sobre isso. E aquilo, se esse mito ele vai ter uma história em um lugar específico, você vai contar a lenda do mito no lugar específico. Então, assim, parece complicado, mas nem é, gente. A lenda é a história. A lenda é a história. O mito, ele tá muito mais ligado a esse personagem mesmo, ele vai ser essa derivação mesmo, ele vai atravessar os tempos, mas a lenda, ela é a história no lugar. Então você vai ter a lenda do mito X no lugar X, é a lenda no lugar X. Então ela tem que vir junto. Isso que não vem, né? Quando fazem a lenda do fulano. Não vem, tipo, a lenda do fulano em Pirapora. Não é assim que conta. Então... Não, inclusive é complicado, porque, por exemplo, se você
dependendo da sua situação, tipo, você conta aquela história naquela cidade, mas o fato daquela história ser específica daquela cidade não necessariamente faz com que ela seja uma lenda daquela cidade, porque tem a ver com como que a história interage. Se o pessoal fala de um fantasma ou de alguma assombração, mas ela não tá, a narrativa não tá fixa naquilo, enfim, tem todos esses desdobramentos. Por isso que a gente simplifica, que aí a gente vai gerar várias dúvidas sobre isso, mas a princípio esse ponto de partida inicial é o que ajuda a diferenciar melhor as duas coisas. Lá em... Eu não sei, porque em Piracicaba... Piracicaba? Paranapiacaba, mentira. São Paulo, Paranapiacaba, que é aquela cidade que tem uma névoa sinistra lá, e é bem colonial, assim, tipo, parece que você tá na Europa, uau, meu Deus, essa cidade, ela tem a lenda do véu da noiva. O véu da noiva, ele justamente simboliza essa neblina, né? Ela é a noiva que morreu e se espalhou pela cidade. O véu da noiva se espalhou pela cidade. Então temos essa o história evento que causou aquilo, né? O evento que causou aquilo. Então se espalha pela cidade. Não impede que essa noiva ou existam outras noivas fantasmas na cidade e que se colem a essa história. E que vai ser a história, mas só que vai ser essa noiva, a noiva caroneira, que existe em várias cidades também, a mulher de branco, né, que é essa noiva. Essa mulher de branco não pode se colar a uma história específica de Paranapiacaba e ficar ali. Então, tipo, ela não é a mulher de branco definitiva do Brasil. Ela é a mulher de branco de Paranapiacaba, que ali ela se cruza e tem esse fenômeno. Então... ela vai se localizar, né? Ela pode se localizar. Então, essa é a grande questão, gente. É uma coisa de localização. Só que, no marketing e na forma de falar no dia a dia, ninguém fala mito. Como a gente fala mito normalmente como sinônimo de mentira. E isso é uma coisa que a gente luta muito aqui contra, inclusive. A gente está seguindo aqui às vezes, a palavra mito, o que as pessoas estão falando sobre isso, nossa senhora, assim, é 95% de show de horrores, assim, é tudo sobre mentira, mito é igual a mentira. Então, a gente não trata o mito igual a mentira, então a gente não vai falar os mitos do emagrecimento, os mitos da vacina, os mitos não sei o quê, que é a coisa que a gente mais vê. Então, quando você usa mito no dia a dia, muito vai para esse caminho, porque é a forma como tá no boca a boca. É a forma errada? É a forma errada. E a gente tenta lutar contra isso. Evite. Então, se você tiver aí, ó, evita usar mito como sinônimo de mentira. Porque, assim, não é por aí e a gente fica lutando aqui com essa questão de, pô, a imprensa parar de usar mito como sinônimo de mentira. Um dia a gente chega lá? Não sei, mas vamos continuar tentando aqui falar do jeito certo. Uma outra pergunta, peraí. Vamos lá. Essa aqui eu não entendi muito bem, mas vamos tentar Vamos ler e aí a gente pensa. Existe um real folclore nacional ou dividir entre folclores estaduais promove melhor a identidade cultural? Tá, eu saquei qual que é o caminho dessa pessoa. Esse tipo de pergunta, né? A gente tem um folclore nacional ou a gente tem várias folclores regionais, né? Basicamente essa pergunta. Sim. E novamente, como provavelmente a gente vai repetir algumas vezes nessa live, as duas coisas existem. Só que essa é uma pergunta que ela é tão complicada quanto dizer existe uma identidade brasileira ou existe uma identidade regional. Porque é uma dúvida que vai perpassar toda essa questão de identidade. E é muito complicado, porque assim, você não tem como dizer. A gente não tem como dizer que a gente não é brasileiro. A partir do momento que você vai para outro país, que você interage com pessoas de outro país, você sabe que você é brasileiro, que você não é de outra nação, você não é de outro país, e você tem coisas em comum com pessoas dos outros estados. Você fala a mesma língua, alguns aspectos você faz que a outra pessoa também faz, mas
Aí você tem coisas que você fala, que você faz, que a outra pessoa não faz e ela tá dentro do Brasil. E aí o que é. Aí vira aquela discussão do que é ser brasileiro, né? E eu acho que você pode valorizar narrativas regionais, você pode se destacar regionalmente. Isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo muito recentemente, tá sendo muito popular nas redes sociais. Você se fixar com uma identidade mais específica. Então, tipo, porque cultura nordestina. Ou melhor ainda, cultura de um estado específico do Nordeste. Porque a cultura da minha macro-região é diferente da outra região. Porque sudestino faz isso. Porque cultura sulista. Tá tendo todas essas divisões. E não são divisões que existem à toa. Elas existem ali por um motivo. Mesmo que a divisão geográfica seja artificial, a gente acaba criando laços específicos que a gente não tem com outras pessoas. Quando eu saio de Brasília e vou morar no Paraná, eu começo a perceber a existência da cultura do Centro-Oeste. E criando um carinho por essa identificação que eu tenho. Mas eu não deixo de ser brasileiro. E aí, é uma coisa que, assim, que eu acho até interessante o pessoal perguntar, porque eu incentivo muito as pessoas a se localizarem mais e olharem mais para as coisas à volta delas, ao invés de, eu sou brasileiro, então eu vou fazer uma história sobre o Curupira, sendo que eu moro em Osasco. Eu incentivo as pessoas a procurarem o que está acontecendo na cidade delas. Porque elas geralmente vão ter mais afetividade com aquilo e mais propriedade para falar. Mas isso não significa que se você não pode falar sobre, ou que você não pode ter algum vínculo, ter alguma ligação, principalmente porque a gente tem movimentos migratórios e toda essa questão. Então, tipo, a gente pode falar das duas coisas. Existe um folclore brasileiro. Resumir ele como o folclore brasileiro são essas coisas e essas coisas apenas, que é um problema. Mas dizer que é brasileiro não é um problema, porque tá dentro do Brasil. É isso, gente. Mas, assim, no ponto de vista de análise, né, a gente tem um folclore que tá dentro do Brasil e tem folclores específicos de lugares específicos. Então, assim, e aí, às vezes ele tá ligado, muito mais ligado a esse lugar específico, mas aí não deixa de não estar em território brasileiro. Então, assim, gente, existe um folclore nacional. Quando a gente fala coisas que são nacionais ou brasileiras, a gente tá sendo genérico. Gente, é inevitavelmente genérico. A gente tá fazendo um negócio, fazendo um grande guarda-chuva. Tudo que está nesse território aqui é brasileiro. Mas quer dizer que ele é de uma região específica, de um negócio? Não, ele é um brasileiro. É isso. Sempre que você fala brasileiro nacional, você tá sendo genérico. É isso. Então, não adianta, a gente nunca vai chegar e falar que um país é de tal jeito. Porque a gente pode simbolizar isso. Um país, as pessoas desse país são X, são Z. Mas isso não vai totalizar as pessoas. É uma forma genérica de falar isso, uma forma generalista de você chegar e atribuir. O brasileiro é de tal jeito. Não, nem todo brasileiro é de tal jeito, óbvio, gente. É uma forma de dizer. Então você vai ser generalista, você vai ser genérico mesmo. Então isso acontece bastante, é uma coisa normal. Então o folclore nacional é o que abrange o Brasil inteiro. Mas, gente, existe o folclore local, né? E é uma coisa que é específica desse local. E vão ter folclores de povos específicos também, inclusive. Então, assim, mas tá dentro do território brasileiro? A gente chama de brasileiro. Lógico, vão ter várias questões com isso. Vai ter gente que não gosta de chamar a própria cultura de folclore. Tem várias culturas dentro do Brasil, né, também. Não vamos tentar complicar as coisas também não, gente. As coisas são, às vezes, mais fáceis do que a gente imagina. Outra pergunta. A Matinta e a Rasga-Mortalha são a mesma coisa? Sim e não. Próximo. Gente, a maior parte das nossas perguntas, dessas respostas aqui às perguntas, vão ir nesse caminho de sim e não. Porque na cultura, gente,
ser as duas coisas ao mesmo tempo é mais normal do que vocês imaginam, gente. Não existe essa regra de tipo, é ou não é de um lugar, não é de outro, é assim ou é assado. Esquece isso. Por isso que é complicado falar disso, gente. Por isso que é muito complicado. Porque vão ter regiões que falam de Matinta separado, vão ter regiões que falam que Matinta e Asga Mortalha são a mesma coisa, e vão ter regiões que tentam dar características distintas, assim. E aí tem regiões que misturam muito, do tipo, a Matinta, mas tem o som da Rasga Mortalha. E aí isso vai se misturando. Então tem muita gente que luta, inclusive, para não estarem juntas. E eu acho que faz sentido, mas as duas versões existem. Então, é isso. Não adianta te lutar também, né? Tipo, eu gostaria que tivesse tudo separado, que a gente pudesse ter esse campo de análise, assim, olha. Gostaria que a gente conseguisse separar e juntar ao mesmo tempo, porque é justamente sobre isso que a gente fala, que é juntar e separar ao mesmo tempo. Então as duas existem, a separada e a junta. Para facilitar um pouco para a galera, eu acho que a gente pode dizer que depende do lugar, porque vai ter lugar que vai falar não, as pessoas vão dizer não, ela é outra coisa completamente diferente. Pronto, ali a Matinta é só a Matinta, não é Rasga Mortalha. Vai ter outra cidade, outro lugar que vão falar, não, aqui é a Matinta vira Rasga. Pronto, ali acabou. Onde ela é a mesma coisa? Depende. Aqui ela é. Fato. Naquela outra cidade, não. Fato. Resolveu. É isso, porque ao mesmo tempo esse papo fica parecendo muito... Quando fica muito aberto também, as pessoas começam a achar que é bagunça, né? É tipo, eu posso falar... Pode ser qualquer coisa, então. Pode ser qualquer coisa, então. Eu posso falar o que eu quiser. Porque você tá falando aí que pode ser o que você quiser na sua cabeça. Mas também pode ser uma águia careca, é isso. É isso. Pode ser o que eu quiser. Na minha região, é uma águia careca. Disse quem? Eu falei. Aquele clássico também que a gente já recebeu, do tipo, pô, se eu continuar falando, vai virar um folclore? Gente. Não é assim. Não é assim, gente. Não é assim. Não é você ficar contando sempre uma história, uma mentira, que claramente é uma mentira que você tá querendo colar na sociedade, que uma hora vai pegar e virou folclore da cidade. Eu acho legal, a gente tinha comentado, aproveitar essa oportunidade, comentamos da Carta do Folclore Brasileiro, e ela tem várias diretrizes para você conseguir definir o que é folclore. Uma delas, que eu acho muito importante, é aceitação coletiva. Então, você ficar falando, não, é uma águia careca, a Matinta. Mas ninguém comprar, não interessa. Você pode postar um vídeo no YouTube e ele ter 1 milhão de visualizações. Não interessa. Se as pessoas não acharem que faz sentido e não falarem achando que faz sentido, não é. Então, é assim, naquela cidade, e é por isso que naquela cidade se fala que a Matinta é a Rasga Mortalha. As pessoas têm histórias dizendo que a Matinta é a Rasga Mortalha. As pessoas acreditam que a Matinta é a Rasga Mortalha. Então, ela é a Rasga Mortalha. Em outra cidade, elas vão falar, não é. Porque minha avó disse que não é, porque fulano viu uma Matinta e não era outra coisa. Então, não é. Ali não é. Então, tem essa questão do que se acredita. E mesmo que você não esteja falando de acreditar fisicamente que aquilo acontece, mesmo as pessoas que já não acham 100% que esses bichos existem, você tem uma questão de como que você acredita que a história seja. A história daquela forma. É assim que me contaram, é assim que eu estou contando, é assim que todo mundo aqui à minha volta conta, porque não adianta só você contar. Então é assim que é. Então, assim, o Irã Júnior aqui comentando, pessoal, os territórios mudam, são os mitos híbridos. Então, essa questão dos territórios estarem mudando e os mitos irem se transformando, né, é uma coisa que é parte do cotidiano da coisa, da análise, assim. Vai ter épocas que você contou de um jeito, vai ter outras épocas que ele se juntou e acabou se juntando a outras histórias e se tornando uma outra coisa. Então você vai ter, dependendo do momento onde você capta aquela versão da história, vão ter formas de falar diferentes também. Então, o tempo vai transformando o mito, a forma de contar mesmo. Isso vai se transformando, vai se colando a outras histórias. Então, na hora a gente sempre fala
Muita gente aqui pode não lembrar e nem saber que existiu o telefone sem fio, com fio. Você tem telefone com fio na sua casa? Então, uma vez existiu isso. Aí existia uma brincadeira chamada telefone sem fio. Que aí era esse telefone sem fio mesmo, que a pessoa ia contando uma pra outra, no ouvido da outra, né? Até chegar a história no final desse corredor. Inclusive rolou uma trend outro dia aí no TikTok da vida aí do telefone sem fio. Eu fiquei pensando nisso. Do quanto nossa cultura é esse grande telefone sem fio, a cultura oral, né? Que você vai contando essa história e a pessoa vai se colando a outras histórias dela também. E isso vai sendo levado pra frente. Mas isso é de muitas e muitas e muitas contações. E vai pegando na cidade. Aí é o avô que conta. O avô de todo mundo conta. E aí é isso. É uma coisa que se perdeu de onde veio, né? Então, essa constante transformação faz parte da coisa. Mas é sempre importante a gente estar indo atrás de quem está contando essas histórias e entender se essas histórias fazem sentido ainda naquele lugar. Assim, a gente tem um grande público que é ávido por o manual definitivo do folclore, né? Os personagens, os mitos, a versão definitiva deles aqui, ó, pra você e tal. E pega o câmera cascuda, às vezes, que descobre o câmera cascuda e fala, pô, isso aqui é o meu manual. E às vezes se espanta com essas versões diferentes, com essas formas de falar diferentes, que às vezes são muito agressivas, que as pessoas vão defender, do tipo, você vai no Pará, certamente vão ter pessoas com unhas e dentes defendendo uma tinta diferente de rasga-mortalha. Assim, vai ter um negócio, assim, ferrenho, assim, você vai ter realmente uma briga. Uma vez eu cometi o erro de falar sobre a história da Cobra Norato e Maria Caninana no TikTok. E aí eu falei, segundo as fontes que eu tinha visto, que era uma história do Pará. A história que eu estava contando era ali no Pará, se passava em Óbidos, que é uma cidade no Pará, e tal. Meu irmão, o tanto de amazonense que me veio, tipo assim, não é, mas não sei o que, do Amazonas. Eu fiquei, desculpa. Eu não sabia que também tinha lá, foi mal. É isso, cara. Pô, sinistro, cara. É uma parada. É ferrenha mesmo. É tipo, é assim que me contaram, então não pode ser de outro jeito. E é isso, gente. É de outro jeito também. Só que é isso. Vão ter umas defesas. É uma defesa da cultura também, da sua cultura local. E aí tem todo esse lance da galera no norte e nordeste ter esse peso também de carregar a cultura do Brasil, né? Tipo, então eles também se afirmam muito nesse sentido de que a cultura de verdade é daqui, né? Tipo, então tem uma defesa muito, muito efervescente. Então é isso, se mistura no meio dessas emoções todas aí, gente. Então às vezes você vai fazer lá seu quadrinho, sua história, seu conto, e pegar uma versão e vai tomar paulada de outra versão. Pode acontecer. Então, assim, isso é inevitável. Aí, esteja preparado. É a cultura brasileira, gente. Pra evitar, nem evitar, né? Pra brincar com isso, talvez, dentro da sua história, que tal você pensar em várias versões? Em várias possibilidades, em vários caminhos diferentes. Então a gente sempre defende muito o lance das várias possibilidades. Então você não vai ter a existência de um saci. Não existe um tipo de saci. Existem vários. Vários tipos, várias versões, várias possibilidades de se contar a história de saci. Então a gente caminha por caminhos sempre diversos. Nunca pense em alguma coisa muito fixa, assim, porque você vai cair nesse problema de tá engessando muito uma história, né? E aí é que é o negócio que a gente evita. Então vamos trabalhar sempre numa questão mais... A não ser que você esteja falando de uma região específica. E aí a região específica você defende pela região específica. Aqui na região é assim. E aí você não vai dar o braço a torcer também, hein? Se na sua região é assim, você está escrevendo como te contaram, você segue firme, pô. Não vamos lá, não. É verdade, eu vi que a pessoa falou que não é, então não é. Não, cara, você na sua cidade é assim, você continue defendendo que é assim na sua cidade. Então, não afrouxe também, né? Porque tem muita coisa dessas questões regionais que a gente precisa reafirmar, né? Está reafirmando isso. E o posicionamento disso é importante também. Então, por favor, se apeguem aí aos seus lugares também, que é muito importante. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Existe
alguma lenda em relação ao que acontece se a mula sem cabeça gera um filho com um padre? Não sei, próximo. Não sei. Não sei, eu trouxe essa aqui porque eu tinha esperança que você sabia de alguma coisa, eu não faço ideia. Não, eu já vi, na verdade, não com mula, mas eu já vi gente falar que se uma mulher casasse com um padre e eles tivessem um filho, o filho virava lobisomem, alguma coisa assim. A punição era do filho. Uhum. Eu nem lembro se tinha uma validação mesmo, se a pessoa estava especulando. E foi uma pessoa só que falou, então geralmente quando eu tenho uma pessoa só falando, eu não considero até vir uma segunda pessoa. Mas foi a única coisa que eu já ouvi sobre. Geralmente você não tem muito da relação da relação dessas duas pessoas. Você só tem a relação de causa e efeito, mas você não sabe nada da convivência dessas pessoas. Sim, e aí a gente tem que tomar cuidado que muitas dessas histórias, enfim, hoje a gente é rodeado pelas fanfics e as coisas, histórias também ficcionais relacionadas a folclore. E aí, algumas das perguntas que eu não vou trazer aqui hoje estavam muito relacionadas a histórias e nomes muito específicos que quando você vai buscar, eles estão ligados a um conto ou a um livro específico. E é um livro de ficção. Então, tomem cuidado com isso, porque não é porque ele está num livro de ficção que aquilo ali faz parte do folclore de algum lugar. Então, às vezes, ele vai se misturar, porque é isso, histórias de ficção, gente. Você está misturando personagens, está contando história, está criando personagens que interagem com personagens do folclore e tudo mais. E eles são da cabeça do autor. Ponto. E isso vai se misturando as questões do folclore, as discussões, quando a gente tem um público muito jovem, a gente tem uma galera pouco entendida da temática em si, né? A gente tem um ensino de folclore muito deficitário, que para ali na primeira infância, que é o infantil e tal. Então a gente não fala desses personagens muito além disso, né? A gente não se aprofunda nisso. E a gente fica refém de youtuber falando o iceberg do folclore, essas loucuras aí que a gente... As verdadeiras versões macabras. Que vão causar esses problemas, assim, de comunicação mesmo, assim. Então, toma cuidado com isso. Você busca na internet, só tem... Essa versão, ela não foi pra nenhum lugar, não tá em nenhum livro que você conheça, assim, foge. Porque provavelmente ela é uma criação. E às vezes. E tá tudo bem criar também, hein, gente. Porra, cria à vontade, gente. Vamos criar. Maravilha. Só vamos criar com essa responsabilidade também, que às vezes eu até falo pros autores, cara, avisa que isso aqui não é parte do folclore em algum lugar. Porque... Avisa que você tá adaptando. Avisa que você tá adaptando. Porque, pelo mais estranho que pareça, assim, estou fazendo uma história de ficção, eu não tenho essa responsabilidade. A gente tem tanto pouco conteúdo sobre folclore brasileiro que esse tipo de narrativa, quando ele se cola muito e faz muito sucesso, as pessoas começam a reverberar isso como se realmente fosse parte da cultura local. E aí que entra essa responsabilidade, gente. Você tem que falar que não. Você tem que explicar que isso é uma ficção. A gente tem dificuldade, gente, de entender, assim, povão, da gente dividir, separar a realidade da ficção, gente. A ficção, ela é algo que às vezes se mistura, assim, ó. Às vezes a gente tá ali num ambiente meio confuso, que as pessoas estão achando, folclore são histórias que as pessoas contam, tanto faz. Então, se a pessoa criou, também é folclore. Então, é um grande... É uma história que ela tá contando. É uma história que ela tá contando. Então, é um grande tanto faz. E o folclore não é um grande tanto faz, gente. São histórias realmente contadas de gerações e gerações, e coisas que impactam cidades, que fazem movimentos culturais enormes, assim. Não é uma coisa aleatória contada numa fanfic. Não é uma coisa contada num continho, uma historinha de ficção. E tá tudo bem ser contado de história de ficção. O negócio é que você tem essa responsabilidade de, às vezes, falar, pô, esse personagem que tá junto com o outro, esse aqui foi eu que criei. E você faz um glossário, às vezes. Isso, o que eu recomendo sempre é fazer esse glossário, que é muito legal, de virar um documento mesmo. Da onde que você tirou essas informações? Isso vira um documento. A gente tem uma carência tão grande desses personagens e variedades e coisas assim.
fora do eixo acadêmico, principalmente, que é quando você faz um glossário, que é coisa básica. Você explicar da onde você pegou aquela referência, porra, isso faz uma diferença absurda, que você não faz nem ideia, assim, nem ideia de que diferença isso faz no campo da pesquisa, assim. A gente acaba fazendo um desserviço quando você está nutrindo essa ficção, fazendo que as pessoas... Que tem gente fazendo isso, hein? Tem gente que vai botar sua criaturinha que ela criou nos wiki da vida aí só pra ver se pega. Cambada de safado. Tem gente fazendo isso. Então... Spoiler, não vai pegar. Você não tem esse poder todo. Então... E quando tem, é totalmente acidental. A galera que por um acaso conseguiu uma coisa dessas, não é com esse objetivo. Pode ver que é tudo acidental. É só ver o caso do... Ai, meu Deus, do Diabo Dançarino lá de BH. O cara tinha inventado essa história aqui. Ele não inventou, né? Porque a história do Diabo Dançarino, o diabo aparecer disfarçado e aparecer em festa já acontecia por aí. Então ele, tipo, pegou essa ideia, falou que tinha acontecido no lugar de dança dele para promover, e as pessoas começaram a falar que tinham visto o cara não sei aonde, não sei o quê. O cara só queria fazer marketing. Ele só queria, tipo, eu quero que falem do meu estabelecimento. E aí aconteceu. Aí tem um pessoal que fala, vou inventar isso daqui, não sei. Aí não pega. Não pega. Uns negócios. Não, muito triste, gente. Quer ver um? Chupacu. Caraca, ó, o Chupacu, ele é um personagem que ele faz parte da história do Folclore BR, tá, gente? É uma coisa assim... Mas ele não faz parte. Faz parte da nossa história aqui do Folclore BR. A gente começou o Folclore BR em 2017. A primeira coisa que a gente fez na internet de live é uma live que falava sobre tudo é folclore. Era essa pergunta que a gente fazia. Eu, Mikael e Andrioli estávamos ali destrinchando esse mundo, e era bem na época que Chupacu de Goianinha estava ali em altíssima. E aí alguém mandou essa pergunta de que se Chupacu era folclore, e aí começou toda a nossa história. E os tempos remotos nosso aí. Arqui-inimigo. Nosso arqui-inimigo. E aí que tá uma coisa engraçada. Eu ousaria dizer até que hoje em dia um personagem como o Chupacu poderia se encaixar no folclore como um personagem anedótico. Tipo... João Sem Braço, Mafagafo, umas coisas assim. Porque, só que o que a galera quer é que zoeira, ele seja alçado, o que a galera quer dizer é que ele seja alçado ao status de mito e de lenda. Isso. O que não acontece. Todo mundo que fala do Diabo de Chupacu, até a galera que fala, não, ele apareceu da minha casa, tá todo mundo claramente de gaetice. Todo mundo sabe que não é, então não adianta. É isso, é meme, é piada, e vai seguir como um meme, uma piada, assim, ele vai estar sempre colado a isso, assim, não vai ter uma coisa, você não tá colocando aquilo ali, porque, e aí tem essa coisa, não, ele é muito grosseiro, ele não pegaria, não, gente, tem personagens grosseiros aí no folclore também, tá? Não é assim, não é por isso, não é pelo motivo da criatura que ele não estaria num folclore. É só pela... Todo o contexto dele é uma grandíssima piada. Grandíssima piada. Então, inclusive, eu queria só aproveitar, antes da gente ir para a próxima pergunta, pegar a dúvida que a polêmica que o Giovanni botou, porque para mim conecta, que era qual a diferença entre uma história inventada e um relato inventado. Que aqui, para mim, é o que, por exemplo, diferencia a questão do Chupacu, né? Porque o Chupacu, a pessoa pode até falar, porque não, ele apareceu na minha casa, aconteceu isso, mas ela claramente tá de sacanagem, ela tá fazendo a piada, todo mundo sabe que é uma brincadeira. Só que, se eu entendi bem, a diferença entre uma história inventada e um relato inventado é que o relato não foi inventado, independente de ser verdade ou não. E qual que é o grande rolê? A pessoa que conta uma história de lobisomem, ela viu um lobisomem não sei o quê, se você acha que isso não é real, beleza, ela inventou esse relato, mas ela não inventou porque ela pensou, não, hoje eu vou chegar na minha família e eu vou enganar todo mundo. Acontece um evento, ela chega a uma conclusão e aí ela conta aquela história. Então, você parte do pressuposto, lógico que sempre vai ter um mentiroso, mas você parte do pressuposto que, independente do que tenha acontecido, a pessoa interpretou que aquilo aconteceu. Então, a diferença é
que a pessoa que esteja contando um relato, quer lobisomens existam ou não, ela acha que aquilo aconteceu. Sim. Então ela não tá inventando do ponto de vista dela. Esses relatos, eles são muito ligados ao sentimento das pessoas, né? Tipo, esse nascimento das lendas urbanas, por exemplo, eles estão muito ligados a esses medos que realmente fazem parte da sociedade. Então você vai contar daquilo ali relatando, tentando dar interpretação a um medo genuíno que você sentiu. Então você está tentando interpretar os seus sentimentos através de um mito ou de algo que você consiga se colar. Então é muito sentimental. Eu acho que tem uma coisa de sentimento aí muito grande, assim. E aí a pessoa vai jurar que viu, vai ter um negócio, toda uma relação com aquilo ali de fazer ela sempre ter uma sensação, inclusive na hora que ela conta, porque de fato ela sentiu aquilo. Então é um sentimento, é uma coisa muito sentimental o relato, né? Então, lógico que no meio disso tem essa questão da mentira, e cara, isso é muito confuso mesmo. Assim, a mentira no meio dos relatos, da contação de histórias e tal, ela é algo bem confuso às vezes da gente definir o que é o que, né? E aí que tá o negócio de você ter outras versões, você ouvir outras pessoas contando sobre isso também e tal. Então, às vezes é uma história muito clássica da família e ela fica. E aí é uma história da família. E aí não é que questão de contar mentira. Um dia, um avô, tataravô contou essa história e ela foi sendo passada. E aí, como ela é passada, todo barulho que acontece numa festa da família, às vezes é um lobisomem que o avô contou que tá chegando ali. Porque está intrinsecamente ligado àquela família. Então, toda vez que a pessoa for perseguida ou se sentir perseguida por alguma coisa na rua, às vezes ela vai ligar essa lenda, essa história, tá ligada na família. Então, às vezes tem lendas familiares, né? Que faz parte desse lado só de uma família. E elas vão contando, e isso fica ali. É tipo um micro-regionalismo, né? Que vai ficar... porra, não é que saiu da família. Não, essa família sempre contou essa história. Isso faz parte da cultura dessa família. Pronto, tá ligado à cultura dessa família. E isso pode acontecer também, gente. Então... essa coisa da mentira e o folclore é um negócio esquisitíssimo da gente pensar também. Porque a mentira também faz parte de alguma forma. Quando a gente tem a mentira do pescador, que ela também faz parte disso, né? A gente tem alguém genuinamente contando uma mentira, mas que quer... obviamente, tirar um sarro com alguém. Então, assim, só que ele vai contar essa vantagem. Então, essa mentira, o contar essa mentira... é um negócio genuinamente folclórico. Mas ele não tá querendo tirar uma vantagem, e aí que tá também esse negócio. É uma vantagem muito pessoal. Não é uma vantagem que eu tô querendo tirar dinheiro de ninguém. Não é uma vantagem que eu tô querendo zoar. É uma vantagem muito pessoal. Eu pesquei um peixe maior do que eu. É tipo, só você viu, a história é sua, e você vai contar ela pra sempre. Ninguém viu, ninguém sabe disso. Então é confuso também. Então, assim. Por isso a responsabilidade. Sempre essa questão da responsabilidade com as histórias. Vamos ver, vou pegar algumas perguntas aqui da galera que tá fazendo um monte de pergunta aqui. Meu Deus do céu, eu tô me perdendo já. Mas vamos tentar aqui. O Irã Júnior pergunta aqui: vocês já viram variações que existem do mito das mulheres de branco? A mulher de 7 metros, a Banshee, a Chorona, a Dama da Noite, a Lamoa, mulher do nariz de algodão. Ele tava falando um pouco daquela lance que a gente tava falando das histórias das mulheres de branco também, né? Então, assim, tem muitas histórias, gente. Variações 1000. Mas aí que tá, o lance das variações, que eu acho que é importante de deixar claro aqui. As variações não são só derivativos da mesma lenda, do mesmo mito. Elas são novos mitos. Então você não vai juntar tudo. Não é que a Lamoa é igual a outra mulher de branco. Não, ela é uma outra coisa. Então você vai ter vários tipos de mulheres de branco e cada tipo ele tem uma história diferente. Então ele ramifica
pra um caminho diferente, né? Eles não são uma variação. É quem veio primeiro, né? Vem aquela história, né? Quem veio primeiro? Quem foi a primeira mulher de branco? O mito primordial que derivou todos. Eu acho até que a questão aqui, ela é bem técnica, na verdade. A questão ali, as diferentes versões do mito da mulher de branco. A gente não tá falando... A Banshee, a Lamoa e a mulher que pede carona são coisas completamente diferentes. E eu não classificaria elas como mitos da mulher de branco. Eu, no máximo, chamaria de arquétipo. Arquétipo, talvez. Ou uma que tá dentro do mesma estrutura. Porque o arquétipo, ele até parte de um pressuposto, assim, meio inconsciente coletivo, que as pessoas chegam às mesmas conclusões, mas ele claramente não pressupõe que você tem uma origem comum do qual derivam todas essas coisas, né? Sim. Então, eu entendo a gente juntar essas coisas em uma amálgama específica, numa constelação de coisas, mas isso sempre tem que ser feito com certo cuidado, justamente para não dar essa impressão, que nem o Anderson falou, de que elas são derivativas, que elas derivam umas das outras. Eu acho muito difícil que a Banshee tenha qualquer relação com a mulher de 7 metros, por exemplo. Então, a gente põe isso daí numa questão de que elas têm pontos iniciais em comum que podem ter partido de uma mesma ideia inicial ali simbólica, mas elas não são versões que surgiram uma da outra e elas têm características muito diversas o suficiente para você não dizer que elas são o mesmo mito. Sim. É que nem a galera coloca, que a gente vê muita essa tentativa de forçar que o mito veio do mesmo lugar, né? Isso acontece muito. E a galera que tá tentando criar um objeto talvez ficcional, que tem a ver com aquele lance meio... que tem muito nos filmes, né, hollywoodianos, que é tipo a origem de tudo, né? Aí você vai falar que, na verdade, tipo, as pirâmides eram coisas dos alienígenas, sabe? Você vai tentar traçar um caminho que vai te ligar àquela origem. O Jesus primordial, o primeiro de todos. Você vai fazer alguma coisa que vai ligar todas as figuras que se pareçam com ela e tentar traçar um caminho. Tipo... todo personagem que tem uma perna só no mundo tem alguma coisa a ver com o Saci. Todos. Eles todos partem do mesmo princípio. Todos vêm do mesmo lugar. Como é que é possível ter um personagem, um humanoide de uma perna só? Não é possível. Ele provavelmente tem alguma coisa a ver com o Saci. E aí a pessoa vai tentando forçar todos os mitos que tem uma perna só para fazer com que ele se relacione ao Saci de algum jeito. E, gente, nossa, que tristeza. Isso acontece muito, sabe onde? A franquia do Godzilla. Mas eu dou ele de exemplo, mas várias dessas coisas que abordam monstros, que abordam deuses, eles vão partir desse... Vai ter aquele momento que alguém vai falar, várias culturas diferentes falaram desse monstro sob vários nomes. Tem, inclusive, um livro do Godzilla que estabelece que o Behemoth, que é um dos monstros lá, no Brasil, na território do Brasil, era chamado de Mapinguari. Mapinguari. E assim, eu acho uma abordagem ok, por mais que eu ache o design do Behemoth completamente nada a ver com Mapinguari, eu entendo esse tipo de narrativa, e eu não acho isso necessariamente um problema. Na prática eu acho um problema, mas assim, liberdade as pessoas têm. Só que aí que tá, esse negócio, ele tem demais, as pessoas têm muito esse negócio de todos os lugares da humanidade, na verdade, olharam para aquilo e criaram histórias diferentes, uma vibe meio eram os deuses astronautas, assim. E, novamente, não é uma coisa que não precisa fazer, mas que não pode fazer, mas eu pessoalmente tenho preguiça. Eu acho que ele limita a ideia do quanto que as sociedades humanas elas podiam chegar em conclusões diferentes a partir de coisas diferentes. Ou conclusões parecidas a partir de coisas diferentes. A ideia eram os deuses astronautas é a coisa mais utilizada em Hollywood, na cultura pop, de todas. Todas. Bota aí, ó, Marvel, Transformers, tudo esse grande... Eram os deuses astronautas que ali... O MCU inteiro isso, O MCU inteiro é isso, né? Exato. A Marvel inteira é isso. Ninguém não existe... A força mítica, ela não existe ali. É só uma coisa... Um ET é o resultado daquilo ali. Da onde que veio?
é um ET, certamente. Ele é um deus. Eu queria. É um ET de algum lugar aí. E aí o Thor, né, ele exemplifica. É onde se encontram esses deuses, né? Tem um filme do. Acho que foi o último filme do Thor, né? Que se juntam todos os deuses alienígenas, estão juntos no mesmo panteão ali, num coliseu. Uma grande reunião de deuses. E tá lá no meio disso deuses egípcios e caramba, que fazem isso, essa história, ela faz parte do cânone dos quadrinhos também, tá? Então, assim, os quadrinhos estão fazendo isso, não é que os filmes começaram a fazer, não, os quadrinhos são assim. Então você vai ter lá os Eternos fazendo a mesma coisa também, eles são a origem da vida, são a origem de tudo e tal. Então, Mas aí que tá, parece que não tem cultura, isso. né? Não tem É exatamente cultura. isso. Isso não é uma coisa só do cinema. Isso já tinha nos quadrinhos e já tinha nos quadrinhos por quê? Porque isso não é uma invenção da Marvel. Isso é uma coisa que tá aí há muito tempo. E eu queria, inclusive, encerrar a minha parte sobre esse tema com o seguinte. Quando eu comecei a fazer agora o mestrado em antropologia, a gente vai lendo vários teóricos e tal. E os antropólogos eram inicialmente aqueles caras que iam lá estudar os povos, entre grandes aspas, primitivos, né, e não sei o quê, e eles chegavam em conclusões do tipo, não, esses caras aqui, eles fizeram esse chapéu porque, assim como a gente fez chapéus para isso, eles estão fazendo chapéus pelo mesmo motivo. Eles criaram eles pensaram esse deus aqui, esse deus principal, pelo mesmo motivo que a gente pensou antigamente lá na Grécia, não sei o quê. E sabe o que é isso? Como que isso é visto hoje na academia? Chacota. Tipo, não é... Assim, você quer seguir esse tipo de linha? Beleza, mas é uma parada que, assim, parou de ser levada a sério faz pelo menos uns 2 séculos. 1 século e meio, vá, porque era final do século XVIII. É isso, cara. E a galera. Isso é a cultura pop, né? Ela é formada por isso e atrai muitas pessoas. Realmente as pessoas ficam encantadas porque ele tenta dar sentido a coisas que para as pessoas parece não fazer mesmo. Tipo, não é possível que uma cultura surgiu assim, do nada. As pessoas fazem isso por quê? Por que que as pessoas fazem esse canto, essa dança? Por que que eles desenham no chão, né? Por que que eles fazem esses desenhos enormes no chão? Que diabos é isso? Porque tem alguém que tá sobrevoando e vendo esses desenhos de longe. Não é possível, né? Por que que eu vou fazer isso? Então, isso inquieta muitas pessoas. A pessoa quer tentar dar um sentido pra isso e essas é normal questões. inquietar. Inquietar tá tudo bem. O negócio é que quando você leva pra esse caminho, é tipo uma coisa muito fácil, né? É de você dizer que as culturas, elas não se transformam. Que uma cultura encontra com a outra e ela não acontece nada. Isso eu fico indignado em muitas séries de ficção científica e coisas assim, que é tipo, as culturas parece que elas não se desenvolvem de nenhuma forma. Tipo, tudo tem que ter um envolvimento tecnológico, um envolvimento alienígena, um envolvimento específico que fez aquilo ali se tornar um negócio. Não pode as pessoas simplesmente terem misturado narrativas e ir tentando levar sua própria história para frente, tentando trazer aquilo, a narrativa de outras formas e tal. Não tem transformação cultural nas narrativas, muitas vezes, que vão imaginar o futuro. Cara, histórias de futuro são terríveis por isso, porque parece que o mundo vira um bloco ignorante. Eu nem cheguei a assistir, então se eu tiver perdido algum detalhe, as pessoas me corrijam. Mas eu fiquei sabendo que saiu aquela uma série do universo de Duna, que acontece 10 mil anos antes. Eu acho isso ousadíssimo. Já começou a falar de... Tá. Isso aqui é Game of Thrones. Teve isso também. Mas aí, beleza. Se passa 300 e poucos anos antes, 500 anos antes, e nada aconteceu. Beleza, que seja, vai fazer 10 mil anos antes. Existem os mesmos clãs e é o mesmo conflito. E eu fiquei, gente, vocês estão 10 mil anos? Não é possível. É isso. É ter uma fé numa cultura estática
Cara, 10 mil anos, você perde a noção do que é isso, assim, acabou. Você perdeu a noção. 10 mil anos, a gente 10 não... mil anos atrás não tinha nada. Mentira, tinha algumas coisas, mas, tipo assim, não tinha nada do que a gente entende hoje. Assim. E você vai pensar daqui 10 mil anos, daqui pra frente, gente, são outras e outras histórias. Pensa na gente 1000 anos atrás, né? Vamos pensar assim, o que existia 1000 anos atrás? Quais eram as histórias que se contavam 1000 anos atrás? O que se contou depois? Nossa. Gente, 1000 anos é muita coisa, muita coisa. 10 mil anos são outras culturas e configurações completamente diferentes. Assim, completamente. Então não dá. Quando começam a botar assim, uns exageros desse, do tipo, putz, 10 mil anos, porra, aí não, hein? Segura um pouco aí, vamos pensar um pouco mais, porque isso ia mudar de um jeito tão violento, assim. E aí tem algumas séries, filmes também, que fazem os ciclos, né? Os ciclos sempre vão se repetir. Então, você avançou X anos, você teve guerras, você teve desgraça, evoluções tecnológicas, e um belo dia isso foi tudo dizimado e meio que zerou a humanidade de novo. E aí você tá a galera recomeçando e um novo ciclo. E aí tem a galera que vai pelos ciclos. Então não é que foram 10 mil anos fazendo a mesma coisa, foram 10 mil anos com ciclos iguais. Mas aí que tá, não existe, cara. É impossível muito difícil. Não tem como. É isso, é muito difícil. Isso me tira desses filmes, dessas séries, de um jeito que eu fico pensando nisso. A suspensão de descrença tem um limite. Tem um limite, porra. Pera aí, gente. Vamos lá, eu tô tentando te acompanhar aqui, mas você botou 10 mil anos antes. Porra, pera aí, cara. Pere lá. Pera aí, pô. Então, 10 mil anos antes estamos fazendo a mesma coisa, estamos com os mesmos rituais, porque você pode até pensar que estão na mesma guerra. Vamos dizer que tem alguma coisa que faz com que a guerra se repita, beleza. Mas a cultura não tem línguas diferentes, não tem formas completamente diferentes de fazer uma coisa. Completamente, você faz do avesso, faz totalmente diferente. Você não usa os mesmos panos, as mesmas roupas, você não usa nada, você muda tudo. E aí você começa a repensar essa história. Beleza, tem uma guerra acontecendo, um ciclo. Alguma coisa desse ciclo pode até se repetir. Mas, cara, não ele inteiro. Faz isso não. Gente, não faz essa história de ciclos que se repetem eternamente, não. Porque pode até se repetir uma coisa ou outra, porque nós somos seres humanos e a gente se repete mesmo. Mas, porra, tem umas coisas assim culturais que são muito diferentes, cara. E aí essas histórias falham em falar de cultura, né? Eles não falam de cultura, eles falam de uma coisa assim, eles querem falar de um evento mítico específico, e não falam de cultura. Cultura é um negócio que é tipo... cultura é assim pra sempre, né? Cultura eles vão fazendo aí e continuam fazendo. E é isso. Aí. Cultura não se transforma, não acontece nada na cultura. Eu fico de cara, assim. E eu entendo que às vezes isso é pra se conectar com a gente. Lógico, a história fica muito mais palatável, a coisa fica muito mais fácil de entender, você tem uma narrativa ali muito mais tranquila de você escrever, de trabalhar esse mundo e tal. Vamos diminuir esse tempo um pouquinho então, gente? Vamos só dar uma encolhidinha aí, 10 mil, talvez 1000. Vamos pensar assim, tentar diminuir pelo menos esse tempo de futurologia aí que as pessoas botam nessa cultura estática aí que não muda nunca. Acho que é uma coisa legal. Eu vou trazer outra pergunta aqui que dá uma arrematada muito boa numa coisa que a gente sempre gosta de falar aqui. Vamos lá. Abre aspas. Como a gente pode contribuir para o folclore ser mais divulgado no Brasil? Fecha aspas. Cara, isso aqui é uma coisa que em algumas bolhas parece que a gente tá, por exemplo, aqui nesse momento, parece que a gente tá ressuscitando o folclore, sabe? Aí tem aquelas histórias assim, Lorena, essa artista que está trazendo o folclore de volta aqui à vida, com seus quadrinhos. Lorena dando entrevista na TV Globo.
Lorena é uma artista brasiliense que está trazendo o folclore de de volta à volta aos vida, holofotes. de volta aos holofotes, depois de Sítio do Pica-Pau Amarelo, temos aqui os quadrinhos da Lorena Herrero. Por favor, Lorena, explica pra gente como você está ressuscitando o folclore que estava ali morto, esquecido pela sociedade. Gente, eu acho esse um negócio muito engraçado, né? E isso entra muito no discurso quando eu falo para as pessoas para focarem no que elas têm de história dentro do contexto que elas vivem, porque a gente tem um afastamento muito grande, né, de falar de folclore como uma coisa que a gente não convive com. Sim. É um universo do fantástico, é o universo do antigo, é o universo do rural, e a maioria da população hoje é urbanizada, né? Então, elas têm essa noção, e eu vou fazer um comparativo, apesar da gente não gostar de comparar exatamente isso. Eu já vi muita gente falando sobre como a gente fazer pesquisas sobre deuses indígenas é uma forma da gente trazer essa atenção para esses deuses que estavam sendo esquecidos. Eu fico... Esquecido por quem, meu amigo? Você nem é dessa... Você nem, tipo, acreditava nisso. Como é que você ia estar esquecendo uma coisa que você nunca fez parte do teu cotidiano? E aí as pessoas ficam, não, a gente está trazendo de volta. Esses deuses estavam sendo esquecidos. Esquecido por quem? Os lobisomens estavam sendo esquecidos. Esquecido por quem? Quando eu fiz o meu TCC, que ele era de design, mas era tipo uma diagramação sobre um livro de seres folclóricos, a minha orientadora ficou nitidamente chocada, porque ela falou para mim, eu gostei que você está falando como se as pessoas ainda falassem disso hoje. E eu virei, mas elas falam. E ela ficou, sério? Eu falei, sim. Aí eu peguei, até dei um exemplo lá, porque uma das criaturas que eu menciono no livro é o Caboclo d'Água. E aí até mostrei lá o exemplo de que teve caça ao Caboclo d'Água em 2010. Caso de Caboclo d'Água deve ter tido ontem. O caso de lobisomem, semana passada teve um. Com então, certeza. assim... Só que todos esses negócios, eles não são muito urbanos. O lobisomem até migra um pouquinho, mas ele não chega em grandes metrópoles. Ele fica muito... é muito mais difícil ele chegar nesses ambientes. Então, as pessoas ficam tipo, nossa, mas acabou o lobisomem. Não se fala mais de lobisomem. Até acabou tendo uma reduzida pelo fato de que migrou a população para o meio urbano, e realmente não é um mito que é muito do meio urbano, mas você tem uma penca de história acontecendo hoje instantaneamente. O pessoal até mencionou ali, até hoje a criança invoca a loira do banheiro. Sim. E é isso não é uma questão, nossa, isso acontecia ontem, não sei o quê. É isso, e assim... Como a gente pode contribuir para esse folclore ser divulgado, é uma coisa que a gente pode, por exemplo, e aí expandir a sua bolha. E é uma coisa que isso acontece, é uma coisa do mecanismo da internet, né? Fazer os algoritmos te guiarem, criarem uma bolha para você, e você nessa bolha parece que não existe cultura popular. E o que a gente sempre propõe aqui, e a coisa que eu faço muito, né, principalmente através do Folclore BR, a gente aqui faz muito, que é seguir os grupos folclóricos, os grupos culturais, a galera que tá trabalhando com isso, o pessoal que participa do Festival de Parintins, a galera que faz carnaval, os artistas manuais que estão aí fazendo bonecas, fazer os bonequeiros, a galera de mamulengo, o pessoal que tá aí no teatro fazendo coisas de cultura popular. Porra, tem muita gente produzindo realmente nesse sentido. Então, quando você vai dar uma buscada nesses artistas, você vê que tem um conteúdo gigantesco para você tá ali sendo mergulhado nisso, né? Porque eles estão aí produzindo, estamos aqui produzindo, né? Pensando nisso também. Estão pleníssimos, obrigada. Estão a todo vapor, assim, se adaptando sempre, atualizando todo dia. Então, é aí que tá, né? Se a gente quer dar dar uma valorização, jogar uma luz, dar mais atenção, não sei o que, a gente não precisa inventar nada, a gente só precisa, tipo, apontar pro lugar certo. Tipo, olha essa galera aqui. O pessoal me pergunta muito, quando eu fiz o meu trabalho dos mascaradinhos, né, as máscaras do folclore brasileiro,
pessoal falou, nossa, qual é o livro que você usou? Eu falo, nenhum, eu segui os caras no Instagram. E aí, você pode até pensar, pô, mas seguir os caras no Instagram, você vai considerar isso como pesquisa? Nesse caso, sim, porque se eu quero saber o que o grupo de bate-bola tá vestindo, eu só preciso saber o que eles estão vestindo, literalmente. E assim... Eu só preciso acompanhar eles, eu preciso saber o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, que dia que eles estão saindo, que roupa que eles estão usando, e aí eu tenho a resposta, tá ali, ao vivo. Eles fazem reels e postam ali, ao vivaço, o evento tá acontecendo. E, cara, quando você vai entrando nesses grupos, encontrando os outros grupos através deles também, você vai abrindo um universo paralelo que é impressionante, assim. Impressionante. Cada vez que eu entro num buraco desse, eu fico realmente impressionado. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, a gente entrou na pesquisa dos Bumba Meu Boi do Brasil. E eu fui procurar mais Bumba Meu Boi do que eu já seguia, né? E fui encontrando uma galera que produzia Bumba Meu Boi em tudo que é lugar do Brasil e tá aí nas redes sociais, tem todo um seu universo super bem resolvido, assim, dentro do seu nicho. A galera que tá ali, pô, compartilhando, vindo comentar que foi na festa e tal. Isso é incrível, gente. Isso é incrível, incrível, incrível. Então tem muita coisa que a gente acaba perdendo quando a gente não vai atrás desses grupos. Então uma coisa que eu acho que é legal para a gente contribuir para esse folclore ser mais divulgado, vamos pensar assim, para fora dessa bolha do próprio folclore, né, que a gente também acaba se fechando muito, isso é mal da internet mesmo, é você seguir, buscar, corre atrás desses grupos. Escreve lá grupos de bate-bola no Instagram, no Google, sabe? Faz o mais básico e vai indo. Porque você vai encontrar muita gente, você vai encontrar muita conta que fala só disso. Pô, tem a galera que eu sempre falo deles aqui, que é o pessoal do Papo de Toada, que fala de carnaval e Parintins. E quando eles falam de Parintins, eles falam de toada a toada, música a música, de uma maneira tão destrinchada, que é tipo assim, tem um universo inteiro só disso pra eles falarem. Só disso. Músicas do Festival Folclórico de Parintins. Músicas do Carnaval. E dentro dessas músicas tem muita coisa de cultura popular, de cultura indígena, de cultura, assim, mergulhada a mil, assim. Muita coisa. E aí você vai ouvir eles comentando sobre as letras e entendendo da onde aquilo veio, as histórias daquilo. Porra, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Então, é isso, é você sair um pouco dessa sua bolha. Tenta. Busca esses grupos culturais, busca essa galera que tá falando disso e vai. Foge da sua bolha. Tenta fugir um pouco e ir para esses caminhos. E hoje tem um porra de ferramenta, né? Você pode salvar os posts, você pode criar uma timeline só para isso, né? Uma linha do tempo só para essas coisas. Tem uma porrada de coisas que você pode fazer só para você seguir melhor esses grupos. Faça isso. E divulgue. Divulgue. Você achou bonito? Achou bonita a foto, o negócio com mascarado e tal? Divulga. É tudo que essa galera quer, assim. Uma divulgação, realmente, pô, curtir genuinamente aquilo. E vai atrás disso, cara. Eu acho que é a melhor coisa, assim. Você já tá aqui no Folclore BR, já é um caminho legal. Que a gente tá aqui justamente fazendo isso. E provocando as pessoas a fazer mais isso. E isso já é um bom primeiro passo. Mas fuja da sua bolha. Vá atrás da galera que tá criando cultura aí. E é muita gente, assim. Meu Deus do céu. Ainda vou fazer um listão. Mais do que divulgar, participe. Novamente. Vai na festa. Olha pro lugar que você tá. Vê o que tem. Vê se tem alguma manifestação. Então, por exemplo, você tá procurando Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi não vai ter em todos os lugares do Brasil. Beleza, acontece. Lá em Curitiba mesmo eu já procurei, não tem grupos disso. Mas tem grupos de outras coisas. Então, você encontra outros tipos de manifestação para fazer parte. Tem gente lá que faz procissão de folia de reis. Tem gente que faz apresentações de boi de mamão, que é um outro tipo de boi. Sim. Você vai ter, ou mesmo assim, por mais polêmico que seja, vai ter os grupos folclóricos das populações imigrantes de outros países lá também. Sim. Que, querendo ou não, é uma parada super legal também de ver. Então, com certeza. Então, divulgar, participar também é uma forma de apoiar, porque
se a ideia é divulgar para dar apoio, participar dá mais apoio ainda. Essas manifestações, elas precisam de apoio para elas continuarem existindo sempre. Não estou falando de você dar dinheiro para eles, nem nada. Pode até fazer, não sou contra isso, mas você participar, você fazer coro, você tá ali como plateia, o pessoal fica felizão. Total, total. Até chamar, você às vezes tem um espaço numa escola, você é um professor, e chamar um grupo cultural desse pra ir na escola, porra, a galera vai animadona, às vezes sem cobrar nada, só você, porra, você deu o ônibus pra galera, o pessoal já tá indo com sorriso de orelha a orelha, porque eles querem se apresentar, eles querem também mostrar a cultura deles, então isso é muito bonito, assim, é muito legal de se ver. Então se você tenha também algum tipo de agência desse tipo, como um professor, como alguém que toma conta de um espaço específico, que quer ter mais cultura nesse espaço e tal, vai atrás desses grupos da sua região, chama a galera pra perto, pra fazer parte, pra participar de alguma atividade. Isso já é um movimento enorme, assim, para você fazer essa cultura, esse folclore ser mais divulgado. Então, traz isso pro seu trabalho, fala disso nas redes sociais, pergunta, se questiona, vai atrás. Muito dessa divulgação depende do nosso movimento. Se a gente não corre atrás, não se sente incomodado, tipo, ah, meu Deus, não falam de folclore por aí, o que você faz? Você vai atrás. Vai atrás. Porque não é cultura de massa. Não é a coisa da cultura pop que tem dinheiro pra caceta e tá todo mundo aí falando pra cima e pra baixo. É uma coisa que exige que a gente realmente tenha tem uma ação ali. Divulgue mesmo. A gente precisa disso. A gente precisa que esse trabalho seja mais divulgado. Então, faça isso. Por favor, vão lá assistir. Inclusive, Festival de Parintins chegando e passa de graça na internet, galera. De graça na internet, no YouTube. Tá aí, ó. Festival de Parintins pra todo mundo. Ai, mas eu nunca vi. Ai, mas não sei o que. Não sei o que lá. Tá aí. Tá pois aí. Veja. Pois veja. É só você pegar no streaming mais popular do mundo, somente, de graça. Tá aí. YouTube. Vai lá. Festival Folclore de Parintins do ano passado. Sinta-se à vontade, assista. Se quiser assistir com o Folclore BR junto também, procura aí o Folclore BR Reage ao Festival de Parintins. Lives maravilhosas, 7 horas aí falando do Festival de Parintins. Assiste com a gente que é sucesso demais, gente. Vocês curtiram a presença dos orixás em Castlevania Noturno? Eu tô em dívida com essa série. Eu ainda não assisti. Eu quero, que é uma temática que, inclusive, aqui em casa ela é bem querida, mas eu ainda não consegui assistir Castlevania. Eu não terminei o Nocturne, então eu sei que teve várias aparições que tiveram depois da segunda temporada que eu não vi, mas eu achei iradaço, porque, assim, já teve uma mudança de história completa, né, comparado aos jogos, porque não tinha absolutamente nada, até onde eu me lembro, da Revolução do Haiti na história dos jogos de Castlevania. Então isso foi uma adaptação ali em consonância com a Revolução Francesa, que eu achei uma escolha muito curiosa. E aí eles vão colocar a Annette, né, nessa posição nova, nesse redesign que eles fizeram dela, com todo esse background dos orixás para compor os poderes mágicos dela. E eu achei, assim, muito massa. No pouco conhecimento que eu tenho sobre as religiões de matriz africana, sobre o candomblé, sobre os orixás, eu achei que ficou uma representação muito bacana. Eu não vi ninguém reclamar, eu vi todo mundo achar massa, assim. Não vi uma questão de representou isso aqui de uma forma desrespeitosa, não vi isso acontecer, e na minha opinião também foi realmente muito bacana. É uma questão de afinidade mesmo. A NET tem esse vínculo com a cultura ancestral dela, e eles vão mantendo isso, e isso vai auxiliar ela na série, vai auxiliar ela nas batalhas de uma forma bastante relevante. Então eu achei muito massa, eu achei eles colocarem esse contexto todo dentro da série muito bacana.
Só me falta terminar o Nocturne, né? Perfeito. E quem fez essa pergunta, eu nem olhei aqui, nem dei os créditos, foi o Erickson Marinho, querido, que criou aí, um dos criadores do Além da Lenda, que inclusive, gente, assistam Além da Lenda. Além da Lenda, o filme está disponível lá no Itaú Cultural Play, de graça, para vocês assistirem. A gente já falou muito aqui do Além da Lenda, divertidíssimo. E o 2 tá aí, ó, na gaveta já, com gente famosa, inclusive. Muito chique, hein, senhor Erickson Marinho. Tá cheio de novidades aí. Inclusive lá o pessoal do Recife Assombrado também. Então, assim, a galera da Vilcine. É isso que é fugir da bolha, sabe? Procura o Erickson Marinho aí, ó. Foge da sua bolha. Quer divulgar folclore? A galera aí, que tá produzindo, pô, vai atrás desses meninos aí, ó. Vilcine. Procura aí, ó. Joga no Instagram, procura o pessoal da Vilcine, fazendo um trabalho aí muito legal de entrada para quem tá querendo conhecer a criançada entrando no folclore com coisas diferentes, novas, além de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pô, gente, conheçam Além da Lenda, simplesmente, assim, maravilhoso. Erickson, beijo, incrível. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, encerrando aqui, eu só quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. É um programa que vai para muitos outros. A gente vai aqui continuar, espero que a gente continue em outros e outros, porque dúvidas duvidosas sobre folclore e cultura popular não faltam. E eu vou guardar todas as dúvidas que botaram lá nas caixinhas e vou continuar guardando aqui e pescando ela conforme a gente volte com esse programa. Não sei quando a gente vai voltar, não vou ficar prometendo aqui também datas, periodicidade, porque internet, a vida da gente é terrível com essa coisa de criação de conteúdo e tudo mais. Mas espero voltar em breve aqui com outros amigos folclóricos aqui presentes também. Agradecer muito a presença de vocês. Então, se vocês puderem aí, inclusive, busquem uma forma de apoiar o Folclore BR, gente. Vai lá em folclorebr.com/apoie e busque uma maneira aí de você poder apoiar o Folclore BR, inclusive com o Pix. Aí, ó, a chave olá@folclorebr.com. Você pode dar uma ajudinha pra gente também, sempre muitíssimo bem-vinda. E aí, antes da gente terminar aqui, eu quero falar pra vocês que a gente divulgou aí, pra quem não tá sabendo, a Mostra Saci, que está aberta aí as inscrições para a 3ª edição da Mostra Saci. Somando arte no cinema independente, gente, 3ª edição, juntando aqui filmes relacionados à cultura popular e folclore, ou como você queira chamar aí, mas aí juntando esses filmes, a gente vai fazer uma curadoria aqui, mais de 10 curadores aqui para fazer essa curadoria de filmes que vão ser lançados no YouTube do Folclore BR lá em agosto. Agosto, mês do folclore, é quando acontece o Somando Visões. Vamos para a 9ª edição do Somando Visões também esse ano, onde a gente bate papo sobre folclore de diversas formas, sempre buscando essa ideia de atualização da forma de falar o folclore, de contar, de buscar essas narrativas, problematizando também muito a cultura popular, as culturas, o folclore. A gente gosta muito de buscar essas tretas também culturais que rolam por aí. Então, 9ª edição do Somando Visões em agosto, e aí a gente vem com a Mostra Saci. As inscrições vão até o dia 23, então se você conhece alguém que tem um filme, ou quiser divulgar também por aí, já tá nas redes sociais do Folclore BR, você vai lá, compartilha, pra galera ficar sabendo que tá rolando. É isso. Lorena, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem a gente acabou não respondendo alguma dúvida, a gente tem um tempo específico para trabalhar aqui, então infelizmente nunca dá para responder tudo, mas continuem seguindo a gente aí. Eventualmente a gente retorna com mais um prato do dia. Se vocês gostaram, vão lá no Instagram e fiquem, quero mais, não sei o que, enche o saco da gente lá, dá esse gás aí pra gente fazer mais. E fiquem atentos aí que a gente vai continuar tirando dúvida, porque a gente gosta de falar, né? Vamos ficar aqui para dar palestra, galera. É isso. Muito obrigada a participação de todos vocês aí. E acompanhe a gente aí nas redes sociais. Se vocês quiserem, a gente tá sempre falando de folclore, então sim, é isso aí. Inclusive, Lorena, aí no Blue Sky, ela é quase esse saque aí do folclore. Ela tá ali sempre pegando as perguntas da galera, jogando ali, ó. Lorena é divina nesse caminho aí. Eu sou mais ou menos, mas a Lorena é maravilhosa. Tá sempre aí respondendo as pessoas.
Mas mandem essa sua contribuição e a nossa forma aqui de contribuir com vocês também é fazendo programas desse tipo. Beijos, abraços e até mais, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. E esse foi o Prato do Dia, Perguntas Folclóricas. Esse programa teve a participação de Anderson Alvaz e Lorena Herrero. Busque o Folclore BR pelas redes sociais. Saiba que a gente está em tudo que é lugar. Você pode encontrar aí em folclorebr.com/links. Muitíssimo obrigado aos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, sabe que você pode fazer parte desse grupo lá em catarse.me/folclorebr. Uma realização do Folclore BR, uma nova visão, organizado pelo Estúdio Alvaz.